skies are blue. Galera, é o seguinte, eu sei que vocês amam oxirredução, né? Principalmente balanceamento por oxirredução. Então eu trouxe aqui uma questão top, da hora, pra gente fazer o balanceamento, tá? Essa questão ela diz mais ou menos assim no enunciado. Os íons ferro mais 2 ou ferroso, tanto faz, podem ser quantificados em uma reação de oxirredução com íons permanganato padronizado em meio ácido. Uma vez balanceada a equação química abaixo, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros dos reagentes é. Então, olha só, nós vamos ter que balancear essa reação, determinar os menores coeficientes inteiros e determinar a soma dos coeficientes dos reagentes. Então, muito cuidado, porque muitas vezes, tá, ele pede a soma dos coeficientes de toda a equação, só dos produtos ou só dos reagentes. Aqui ele está pedindo só dos reagentes. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que essa reação ela veio com muitos íons, certo? Então, eu não determinei esse menos 1 aqui, ó. Esse menos 1, ele veio na reação, veio impresso na prova de vocês. A mesma coisa aconteceu com o mais 2 do ferro, o mais 1 do hidrogênio, o mais 2 do manganês e o mais 3 do íon férrico aqui. Então, eu estou circulando essas cargas em roxo para que elas fiquem em evidência, porque a gente vai precisar dessas cargas em evidência, certo? Bom, como essa reação é uma reação por oxirredução, nós vamos precisar determinar o NOx de todos os elementos, né, para ver quem reduziu ao longo do processo, quem oxidou, qual foi a variação de elétrons de cada um, para a gente começar o nosso balanceamento por oxirredução. Então, só lembrando que o permanganato ele é um íon, só que ele é um íon composto. Então, a soma das cargas, né, do oxigênio e do manganês não pode dar zero, tem que dar menos 1. Quando eu trabalho com uma molécula como a água, que não é um íon, a soma das cargas tem que dar zero. Mas quando eu trabalho com um íon composto, a soma das cargas vai ter que dar menos 1, que é a carga desse íon composto. Então, segundo as regras de NOx, que vocês estão bem cansadinhos de saber, o oxigênio geralmente tem carga menos 2. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Para que eu tenha uma resultante menos 1, a carga do manganês ela vai ter que ser mais 7. Então, menos 8 mais 7, menos 1. Beleza? Bom, como o ferro é um íon simples, essa carga mais 2 já é o próprio NOx dele. A mesma coisa acontece com o hidrogênio, a mesma coisa acontece com o manganês e a mesma coisa acontece com o ferro mais 3 ou íon férrico. Como eles são íons simples, essas carguinhas, né, que vieram já acompanhando na reação são os NOx desses elementos aqui na reação. No caso da água, o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Então, notem, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Então, numa molécula, a soma das cargas tem que dar 0. Num íon composto, a soma das cargas tem que dar o resultado da carga do íon, nesse caso, menos 1. Professor, o que é um íon simples? O que é um íon composto? Que você falou, não entendi nada. Íon simples é um íon formado por um único tipo de elemento. Então, por exemplo, ferro, só ferro. Hidrogênio, só hidrogênio. Manganês, só manganês. Esse íon aqui, ó, ele é um íon composto. Então, ele é formado por átomos de elementos diferentes. Oxigênio e manganês. Beleza? Agora, precisamos verificar quem reduziu e quem oxidou. Então, olha só. O manganês, ele foi de mais 7 para mais 2. Então, de mais 7 para mais 2, olha o que aconteceu com o NOx dele. Mais 7 foi para mais 2. Isso é uma redução. Então, ele reduziu. Vou colocar um Rzinho aqui. Beleza? De 7 para 2, a variação de elétrons é igual a 5. Como eu tenho aqui, ó, a atomicidade do manganês é 1, então eu vou multiplicar essa variação de elétrons por 1.
Então, a variação final ela será de 5 elétrons. Bom, se o manganês reduziu, alguém provavelmente oxidou. Então, se vocês olharem aqui para o ferro, está indo de mais 2 para mais 3. Ele teve um aumento de NOx. Então, quem tem aumento de NOx, oxida. A variação de elétrons de mais 2 para 3 é 1. Como a atomicidade do ferro aqui é 1, eu vou multiplicar por 1. Isso aqui será igual a 1 elétron. Muito bem. Então, com essas variações de elétrons, eu já tenho como começar o meu balanceamento por oxirredução. E aí, o que eu faço? O número de elétrons daquele que reduziu, que foi o manganês, vai passar para a frente daquele que oxidou, que é o ferro. E o número de elétrons daquele que oxidou, que no caso é o ferro, vai passar para frente daquele que reduziu, que é o manganês. Então a gente só troca. O número de elétrons daquele que reduziu vai para frente daquele que oxidou, e o número de elétrons daquele que oxidou vai para frente daquele que reduziu. Tá, e o resto, professora? O resto a gente vai fazendo por tentativa. Então aqui, ó, um manganês, 5 ferros, 5 ferros. Agora, o que acontece? Eu tenho hidrogênio e tenho a água para fazer o balanceamento. Tanto no íon hidrogênio quanto na água, eu tenho hidrogênio. Por tentativa, às vezes fica fácil, às vezes não. Fica difícil, principalmente, quando no lugar do hidrogênio eu tenho uma hidroxila. Aí fica difícil mesmo, tá? Então, uma dica para vocês continuarem a fazer esse balanceamento. Como o hidrogênio e a água possuem hidrogênio, façam o seguinte. Coloquem como coeficiente estequiométrico do hidrogênio o X e montem uma equação de primeiro grau utilizando todos esses íons que foram marcados no início da resolução do problema. Então, o que vocês têm aqui? Ó? 1 vezes menos 1. Menos 1. 5 vezes 2. 10. X vezes 1. X. Flechinha equivale a uma igualdade. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. 5 vezes 3, 15, beleza? Agora a gente vai isolar o x. Então vai ficar x vai ser igual a 2 mais 15, né, que já vai dar 17, menos 10, que já vai dar 7, mais 1, x é igual a 8. Então, o coeficiente estequiométrico de x é 8. Isso significa que eu tenho 8 hidrogênios nos reagentes. Tendo 8 hidrogênios nos reagentes, eu preciso de 8 hidrogênios nos produtos. Então, 4 vezes 2, 8. Embora pareça que essa reação esteja balanceada, sempre confiram os oxigênios. Sempre. Então, aqui, ó, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Lembrem-se que, quando eu faço o balanceamento de uma reação, e essa reação ela pode ser simplificada, simplifiquem. Aqui não dá para simplificar, por quê? Porque eu tenho 1, aqui não dá para dividir por 2, por exemplo. Ah, mas lá quando eu faço por tentativa, eu posso ter um meio de alguma coisa? Sim, porque lá você não está fazendo por oxirredução. Oxirredução significa doação e recepção de elétrons. Se você multiplicar alguma molécula por 1 meio, 3 meios, você está dizendo que você doou ou recebeu meio elétron. Isso não acontece, certo? Então, menores coeficientes, sim. Inteiros, por favor, tá? Agora, como ele está pedindo a soma, dos coeficientes dos reagentes, 8 mais 5 mais 1, que vai dar 14. Então, a soma dos coeficientes dos reagentes, 14.
E lá na questão vocês vão achar essa afirmativa na letra C. Beleza, gente? Joinha, então até a próxima.